O milagre que mudou a vida de Rodrigo. Rodrigo sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele sustentava a família como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo. Casado com Ana, uma mulher de fé simples mas profunda, e pai de 2 filhos, ele nunca havia dado muita importância à religião. Deus é para os fracos, costumava dizer, quando Ana insistia para que fossem à igreja. Mas tudo mudou quando uma dor insuportável começou a tomar conta de suas mãos. No começo, eram apenas pontadas esporádicas. Depois, as articulações incharam, e as dores se tornaram tão intensas que ele mal conseguia segurar uma chave de fenda. O diagnóstico foi cruel: reumatismo palindrômico, uma doença autoimune que causa inflamações recorrentes nas juntas, sem cura conhecida. Os médicos receitaram remédios caros que aliviavam por um tempo, mas as crises voltavam cada vez mais fortes. Em poucos meses, Rodrigo não conseguia mais trabalhar. A oficina ficou parada, as contas se acumularam, e a desesperança começou a invadir seu coração. Ana, que havia sido criada na congregação cristã no Brasil, nunca deixou de orar por ele. Todas as noites, enquanto Rodrigo se contorcia de dor no sofá, ela se ajoelhava ao lado da cama e pedia a Deus por um milagre. Certa tarde, depois de mais uma crise que o deixou impossibilitado de se levantar, ela olhou nos olhos do marido e disse com firmeza: Rodrigo, não aguento mais ver você assim. Vamos na igreja. Só uma vez. Se não adiantar nada, pelo menos tentamos. Ele relutou, mas a dor e o desespero falaram mais alto. No domingo seguinte, Ana o ajudou a se vestir com uma camisa social simples, e juntos entraram na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil em sua cidade. O lugar era modestíssimo. Cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas sem adornos, e um grupo de irmãos e irmãs vestidos com recato, alguns de ternos escuros, outras com vestidos longos e lenços na cabeça. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos de louvor a Deus. Rodrigo se sentou no fundo, envergonhado, enquanto o ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião. Os irmãos cantavam com tanta convicção que ele sentiu algo estranho no peito. Quando chegou a hora das orações, vários se levantaram e, de pé com as mãos postas, falavam com Deus como se ele estivesse ali bem ao lado deles. Uma irmã, com lágrimas nos olhos, pediu pela cura de um familiar doente. Outro irmão agradeceu pela provisão em meio à dificuldade. Rodrigo nunca havia visto tanta fé tão pura. Depois das orações, o ancião anunciou que haveria testemunhos. Um a um, os irmãos se levantavam e contavam como Deus havia os ajudado. Uns falavam de curas, outros de livramentos, outros de paz em meio às provações. Rodrigo sentiu as lágrimas ardendo em seus olhos. Quando o ancião perguntou se havia alguém precisando de oração, Ana levantou a mão timidamente. Meu marido está aqui pela primeira vez, irmão. Ele está muito doente. As dores nas mãos não o deixam trabalhar, e os médicos não têm mais o que fazer. O ancião olhou para Rodrigo com bondade e disse: Vem aqui à frente, meu irmão. Deus ouve os que clamam a ele. Com dificuldade, Rodrigo se levantou e foi até o centro da sala. Vários irmãos se aproximaram e impuseram as mãos sobre seus ombros enquanto o ancião orava em voz alta. Senhor Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu curaste os enfermos, abristes os olhos dos cegos e ressuscitaste os mortos. Olha para este teu servo, que veio até ti com fé. Livra-o deste mal, em nome de Jesus. Rodrigo sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As mãos dos irmãos pesavam sobre seus ombros como se carregassem uma força sobrenatural. Ele fechou os olhos e pela primeira vez na vida, orou de verdade. Deus, se Tu existes, me ajuda. Não aguento mais. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam sem controle. O ancião o abraçou e disse: Confie, irmão. Deus não desampara os seus. Nos dias seguintes, Rodrigo continuou indo aos cultos, mesmo sem sentir melhora imediata. Ana lia a Bíblia para ele todas as noites, e ele começou a entender que a fé não era para os fracos, mas para aqueles que reconheciam sua própria fraqueza perante Deus. Uma semana depois, durante um culto de quarta-feira, enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus, Tua graça me basta, Rodrigo sentiu algo incomum. As dores que antes eram constantes começaram a diminuir. Ele moveu os dedos devagar, e não sentiu a pontada costumeira. Assustado, fez um punho. Nada. Flexionou os dedos. Nada. Ana, sussurrou, puxando a mão da esposa. Ana, não dói mais. Ela olhou para ele com olhos brilhantes e apertou sua mão. Glória a Deus, Rodrigo. Você está curado. No domingo seguinte, Rodrigo se levantou para dar seu testemunho. Com voz trêmula, mas firme, contou como havia chegado à igreja cheio de descrença e saiu de lá com a certeza de que Deus era real.
Os irmãos choraram com ele, e muitos se aproximaram depois para abraçá-lo e agradecer a Deus pela misericórdia. Mas o milagre não parou por aí. Pouco tempo depois, Rodrigo foi batizado nas águas, mergulhando na piscina da igreja como símbolo de sua nova vida em Cristo. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice pela primeira vez, sentiu uma paz que nunca havia conhecido. A oficina reabriu, as contas foram pagas, e sua família, que antes vivia em tensão, agora se reunia todas as noites para orar juntos. Anos depois, Rodrigo se tornou um dos irmãos mais ativos da congregação. Sempre que um visitante chegava com dúvidas ou dores, ele se aproximava e dizia: "Eu já estive onde você está, mas Deus não nos abandona. Basta confiar." E assim, a história de Rodrigo se tornou mais um testemunho vivo de que na congregação cristã no Brasil, a fé simples e sincera ainda move montanhas. Porque Deus não olha para a grandiosidade dos templos ou para as palavras bonitas, mas para o coração que busca Ele em verdade. Lições que ficaram. 1. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de buscar a Deus mesmo quando tudo parece perdido. 2. Deus não muda, e seu poder de curar e transformar continua o mesmo hoje. 3. A verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem temos ao nosso lado, e nada é mais seguro do que estar nas mãos de Deus. 4. A congregação cristã no Brasil não é uma igreja de homens, mas de Deus. E onde Ele está, milagres acontecem. Rodrigo aprendeu que a humildade de reconhecer nossa necessidade é o primeiro passo para receber a graça. E essa lição, ele carrega não apenas nas mãos agora livres de dor, mas no coração para sempre. Rodrigo voltou para casa naquela tarde com um peso diferente no peito. Não era mais o desespero que o acompanhava há meses, nem a dor que o acordava todas as noites. Era uma paz que ele não conseguia explicar, como se algo dentro dele tivesse sido rearrumado. Sua mãe, que o recebeu com lágrimas nos olhos, nem precisou perguntar. Ela viu nos olhos do filho a mesma luz que brilhava nos irmãos da igreja quando falavam de Deus. Os dias seguintes foram de ajustes. Rodrigo precisou se reaprender. Sem as dores, ele descobriu que podia segurar um copo sem medo de derrubar, abraçar sua mãe sem conter o gemido, dormir sem a necessidade de remédios. Mas o maior ajuste foi no coração. Ele começou a frequentar as reuniões com uma sede que não conhecia antes. Não ia mais só por obrigação ou por pressões, mas porque ali, entre os hinos e as orações, ele sentia Deus falando com ele. Um domingo, durante o culto, o irmão que havia orado por ele naquela noite de milagre se aproximou. Com um sorriso simples perguntou: "E então, irmão, como está a mão?" Rodrigo, sem pensar, esticou o braço e fez um movimento que semanas antes seria impossível. O irmão assentiu, como se já soubesse a resposta, e disse apenas: "Deus é bom, não é?" Aquelas palavras ecoaram em Rodrigo como uma confirmação. Mas nem tudo foi fácil. Alguns conhecidos, ao verem sua cura, faziam perguntas cheias de ceticismo. "Foi coincidência? Você já tinha melhorado antes? Tem certeza que não foi o remédio?" A princípios, essas dúvidas o abalavam. Até que numa noite de oração, o irmão mais velho da igreja o chamou de lado e disse: "Filho, a fé não se defende com argumentos, se vive. Se Deus fez por você, ninguém pode tirar isso. E se duvidarem, lembre-se, a mesma mão que o curou pode tocar o coração deles também." Rodrigo entendeu. Não precisava convencer ninguém. Sua vida já era um testemunho. E se antes ele se escondia, agora sentia um desejo de compartilhar. Começou a visitar irmãos doentes, levar palavras de ânimo, orar com quem estava desanimado. Não como quem tinha todas as respostas, mas como quem havia sido tocado pela misericórdia e não podia guardar só para si. Um dia, uma irmã da igreja, Dona Maria, que sofria de uma doença crônica há anos, o procurou após uma reunião. Com voz trêmula, ela disse: "Irmão Rodrigo, eu ouvi seu testemunho e eu também quero crer. Mas tenho medo de pedir e não receber." Rodrigo segurou suas mãos, mãos que outrora não conseguiam nem segurar um lenço, e respondeu: "Irmã, eu também tive medo. Mas Deus não olha para a nossa fé perfeita, olha para o nosso coração quebrantado. Se você der a Ele o pouco que tem, Ele vai fazer muito com isso." Eles oraram juntos ali mesmo, no banco da igreja, sem alarde. Não houve gritos, nem queda para trás, nem qualquer sinal externo. Mas Dona Maria saiu dali diferente. Nos dias seguintes, seus sintomas começaram a melhorar de uma forma que até os médicos se surpreenderam. Não foi uma cura instantânea como a de Rodrigo, mas foi um milagre do mesmo Deus, um milagre de paciência, de restauração gradual, de uma fé que cresce como semente regada. Com o tempo, Rodrigo percebeu que seu milagre não era só para ele. Era como uma pedra jogada num lago, as ondas iam alcançando outras vidas.
Jovens que estavam afastados voltaram a frequentar a igreja depois de ouvirem sua história. Famílias que só iam por tradição começaram a buscar a Deus com mais sinceridade. Até seu pai, que sempre foi um homem duro e pouco afeito a demonstrações de fé, certo dia o chamou em particular e disse, com a voz embargada: filho, acho que eu também preciso desse Deus que você encontrou. A vida de Rodrigo não ficou livre de provas depois daquele dia. Houve momentos de cansaço, de dúvidas que voltavam como nuvens passageiras, de batalhas que parecia que nunca terminariam. Mas agora ele sabia de uma coisa: Deus não prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu segurar nossa mão enquanto caminhamos. E isso fazia toda a diferença. Anos depois, Rodrigo estava ali, no mesmo templo onde tudo havia mudado, agora não mais como um jovem desesperado, mas como um servo. Não era pastor, não tinha títulos, não pregava com palavras rebuscadas. Mas quando ele se levantava para dar um testemunho, ou orar por alguém, as pessoas sentiam: aquele homem tinha algo real. Porque ele não falava de um Deus que ouvirá falar, mas de um Deus que havia tocado suas cicatrizes e as transformado em sinais de vitória. E assim, entre hinos, orações e vidas que se cruzavam, a história de Rodrigo se tornava mais uma prova de que onde há um coração sincero e uma igreja que ora, Deus ainda opera. Não porque mereçamos, não porque sejamos perfeitos, mas porque Ele é bom. E sua bondade, meu irmão, não tem fim. Naquela noite de quarta-feira, o templo estava cheio como sempre, mas havia algo diferente no ar. Talvez fosse a presença de um grupo de jovens que haviam chegado pela primeira vez, trazidos por um irmão que não desistira de orar por eles. Entre eles, um rapaz de olhos baixos e mãos inquietas chamava a atenção. Seu nome era Lucas e, embora ninguém soubesse, ele carregava uma dor que parecia não ter cura. Rodrigo notou logo que entrou. Não pela aparência, afinal, já tinha visto muitos como ele, mas pela maneira como Lucas olhava para os irmãos como se estivesse buscando algo que não conseguia nomear. Era o mesmo olhar que Rodrigo tivera anos atrás, uma mistura de desesperança e um fio de esperança que ainda teimava em não se apagar. Após o culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, Rodrigo se aproximou com calma. Não com frases prontas ou sorrisos forçados, mas com a simplicidade de quem já esteve no lugar do outro. Oi, irmão. Tudo bem? Perguntou, estendendo a mão. Lucas hesitou antes de respondê-lo, como se não estivesse acostumado com gentileza sem interesse. Mas havia algo na voz de Rodrigo que o fez baixar a guarda. Tô tentando, murmurou, olhando para os próprios pés. Rodrigo não insistiu. Só disse: se quiser conversar, tô aqui. Já passei por coisas que achei que não ia superar. Mas Deus faz coisas que a gente nem imagina. Lucas não respondeu na hora, mas algo naqueles olhos sinceros o fez guardar aquelas palavras. E quando, dias depois, ele voltou ao templo sozinho, foi direto procurar Rodrigo. Eu preciso de ajuda, confessou, a voz quebrando. Tô afundando. E então, entre lágrimas que caíram sem vergonha, Lucas contou sua história. O vício que o dominava, a família destruída, as noites em que pensara em desistir de tudo. Rodrigo ouviu em silêncio, sem julgamentos, porque ele conhecia bem aquele caminho. Quando Lucas terminou esgotado, Rodrigo colocou a mão em seu ombro e disse apenas: vamos orar. Não foi uma oração longa nem cheia de palavras bonitas. Foi um clamor de quem já tinha sido ouvido por Deus antes. E enquanto oravam, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi uma paz que encheu o coração de Lucas de uma maneira que ele não conseguia explicar. Como se, de repente, aquelas correntes que o prendiam começassem a se soltar. Nos dias que seguiram, Lucas começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não porque alguém o obrigasse, mas porque, pela primeira vez em anos, sentia que havia um lugar para ele. Rodrigo o acompanhava não como um líder distante, mas como um irmão mais velho que já tinha caído e sido levantado. E a cada encontro, a cada oração, Lucas ia percebendo que a mudança não vinha dele mesmo, vinha de alguém muito maior. Uma noite, depois de um culto de libertação, Lucas se levantou tremendo. Não de medo, mas de uma emoção que ele não conhecia, gratidão. E quando abriu a boca para dar seu testemunho, as palavras saíram sem ensaio. Eu vim aqui achando que não tinha mais jeito. Mas Deus me mostrou que Ele não desiste da gente. E hoje eu tô livre. O templo explodiu em glórias a Deus. Não era só pela vitória de Lucas, mas porque todos ali sabiam. Aquele milagre não era isolado. Era mais uma prova de que quando um coração se abre e uma igreja ora, Deus age. Não por mérito, não por perfeição, mas porque seu amor é assim, persistente, transformador e sem limites. E enquanto os hinos ecoavam pelas paredes do templo, Rodrigo sorria em silêncio. Porque ele sabia que aquela não era apenas a história de Lucas. Era a história de muitos, incluindo a dele.
e que enquanto houver alguém disposto a estender a mão e um Deus disposto a ouvir, os milagres nunca vão parar. Naquela mesma noite, enquanto as luzes do templo ainda brilhavam com a emoção do culto, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, quase sem ser notada. Ela vinha arrastando um peso invisível há anos, uma dor que nem os médicos nem os remédios conseguiram aliviar. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, os olhos vermelhos de tanto chorar em silêncio. Mas algo a trouxe até ali, naquela noite, o testemunho de Lucas. Marisa não conhecia o rapaz, mas ouvirá falarem dele na rua, no trabalho, até no ônibus. Na CCB, Deus está fazendo coisas que a gente não entende, disseram. Ela não era de acreditar fácil em milagres, já tinha ouvido muitas promessas vazias. Mas quando viu Lucas de pé, firme, com os olhos brilhando de uma paz que ela não via há anos, algo dentro dela estremeceu. Se Deus fez isso por ele, será que pode fazer por mim? Sentou-se no último banco, longe dos olhares, com as mãos trêmulas apertando a bolsa. O culto já estava terminando, mas ela não tinha coragem de se levantar. Foi então que uma irmã se aproximou, com um sorriso tão sincero que Marisa sentiu o coração apertar. Você é nova aqui, não é? Deus te trouxe por algum motivo. A mulher não fez perguntas, não pressionou. Só estendeu a mão e disse, vem, irmã, a gente vai orar por você. Marisa hesitou. Tantas vezes ela tinha orado sozinha, e nada mudava. Mas aquela mão estendida era diferente. Era como se Deus mesmo estivesse dizendo, desta vez, não é sozinha. E ela aceitou. Levaram-na até a frente, onde os obreiros já estavam de joelhos, intercedendo por outras vidas. Quando impuseram as mãos sobre ela, Marisa sentiu algo que não sentia há anos, esperança. Não foi um raio, não foi um grito. Foi uma quietude profunda, como se uma voz sussurrasse em seu espírito, filha, eu nunca te abandonei. E então, como um rio que finalmente rompe a barreira, as lágrimas vieram. Não de dor, mas de alívio. Porque naquele momento Marisa soube, ela não estava mais sozinha. A dor não tinha sumido ainda, mas pela primeira vez ela acreditou que sumiria. Enquanto saía do templo naquela noite, Marisa olhou para o céu estrelado e sorriu. Não porque tudo já estivesse resolvido, mas porque agora ela tinha certeza. O Deus que libertou Lucas, que transformou Rodrigo, que ouviu o clamor de tantos ali dentro, também ouviria o dela. E se dependesse dele, o milagre já estava a caminho. Dentro do templo, o pastor observava tudo em silêncio, com o coração cheio de gratidão. Cada vida que chegava quebrada e saía restaurada era uma confirmação. A igreja não era um lugar de palavras bonitas, mas de poder real. Não por causa dos homens, mas porque Deus, em sua misericórdia, escolheu usar vasos simples para fazer coisas extraordinárias. E assim mais uma história de fé começava. Porque na CCB, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. E enquanto houver alguém disposto a crer em um Deus fiel para responder, as páginas dessa história nunca vão parar de ser escritas. O milagre chega silencioso. Os dias se passaram, e o desespero de Ana quase a venceu. Mas ela se apegou à promessa que ouvirá no templo. O que parece impossível aos homens é oportunidade para Deus. Até que numa tarde comum, enquanto regava as plantas do quintal, seu telefone tocou. Era um médico com uma voz trêmula. Ana, refizemos todos os exames, não há mais vestígios da doença. É inexplicável. Ela caiu de joelhos no chão úmido, as lágrimas misturando-se à terra. Não foi a medicina, não foi o tempo, foi aquele que faz o impossível se curvar aos seus pés. Naquela noite, de volta à igreja, Ana seguiu até o altar com o laudo nas mãos. Não precisou dizer nada, seu sorriso falava por ela. O pastor abraçou-a sussurrando. Você sempre soube que ele não falha, só espera o momento certo para mostrar. A reflexão que fica. Milagres não são apenas curas ou libertações espetaculares. Às vezes, são a paz que invade o coração quando o mundo desaba, a força para levantar quando as pernas tremem, ou a certeza de que mesmo no silêncio, Deus está tecendo o final da história. Ana aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de confiar quando tudo grita o contrário. A lição. Deus não muda as circunstâncias para então nos abençoar. Ele nos abençoa dentro das circunstâncias, transformando-as em testemunhos. O milagre de Ana não começou no dia em que o médico ligou, mas no instante em que ela escolheu crer antes de ver. Porque a verdadeira vitória não é a resposta, mas a confiança inquebrantável de que se Deus disse, Ele fará no seu tempo, no seu jeito, e sempre além do que pedimos. E assim como tantas antes dela, Ana saiu do templo não apenas curada, mas diferente. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não apenas muda seu destino, Ele reescreve sua história. E a dela, agora, era só o começo.